Olá, jovem jurista! Um dos problemas mais comuns e mais debatidos da Faculdade de Direito é o problema da morosidade da justiça. Você certamente já deve ter ouvido falar no seguinte brocardo jurídico: a justiça tarda, mas não falha. Na minha opinião, esse brocardo deve ter surgido, deve ter sido criado por alguém que trabalhava na justiça, porque todo jurista experiente sabe que quando a justiça tarda, é aí que ela falha. Rui Barbosa já dizia: justiça lenta é justiça injusta. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse problema da morosidade da justiça não é um problema nem novo, nem tipicamente brasileiro, nem exclusivamente brasileiro. Para vocês terem uma ideia, aqui em Barcelona, no tradicional bairro gótico, esse é um problema tão banal, tão corriqueiro e tão debatido que já em 1902 ele já virou um tema artístico, uma obra de arte, como essa que eu vou explicar para vocês. Vamos falar sobre isso? Como eu disse para vocês, o problema da morosidade da justiça virou um símbolo artístico, um tema artístico, uma obra de arte, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que se situa na Casa de l'Ardiaca, no bairro gótico, em Barcelona. Como isso aconteceu? Em 1902, o Colégio de Advogados Espanhol, uma espécie de OAB do Brasil, solicitou ao arquiteto modernista Domènech i Montaner uma obra de arte, uma caixa de correio, que é esta obra de arte, que iria ser o brasão do Colégio de Advogados. E o resultado foi esse que vocês estão vendo. Na minha opinião, esse arquiteto, ou ele tinha problemas com a justiça, ou ele era muito crítico do sistema judicial de Barcelona, porque esta obra tem muito de crítica ao sistema judicial, eu poderia dizer do mundo inteiro, porque uma obra, por mais que seja concreta, quando ela é de qualidade, ela se universaliza. Mas vamos interpretar esta obra, que ao mesmo tempo que eu vou interpretar, eu vou mostrando as críticas que ele, porventura, tenha feito a esse sistema judicial de Barcelona. O primeiro ponto que a gente tem que perceber é o símbolo universal da justiça, na verdade o símbolo grego e romano. Como você sabe, o símbolo da justiça é uma balança e uma espada, e está representada aqui. A balança está aqui e a espada está aqui. Então veja que esse é o símbolo universal da justiça, e o arquiteto quis mostrar que ele estava falando da justiça. Só que ele estava falando em um tom muito específico, não de qualquer justiça, não de qualquer sistema de justiça. Ele estava falando da justiça espanhola, mais precisamente da justiça de Barcelona. Porque, se você puder perceber, apesar deste ser um símbolo greco-romano, um símbolo antigo que é a espada e a balança, esse símbolo ele está incrustado no escudo de Barcelona. Veja que aqui é o escudo de Barcelona, então o símbolo da justiça está dentro desse escudo. Então o artista quis fazer uma crítica ao sistema judicial de Barcelona. Você pode ver até inclusive a coroa do reinado de Barcelona. Então a crítica, por mais universal que seja ao sistema de justiça, na verdade é uma crítica local, uma crítica ao próprio sistema de justiça de Barcelona. E como é que esse artista ele percebe esse sistema de justiça? Para ele, o ideal de justiça, os juízes estão distantes da sociedade, distantes do nosso chão. Eles pairam no alto, como as andorinhas que pairam no alto. Então a gente pode interpretar de certa forma uma crítica que o autor, que o arquiteto faz a esse sistema de justiça. Os juízes ou o sistema de justiça são aqueles que estão afastados da sociedade, são aqueles que estão encastelados, são aqueles que voam no alto, pairam sobre o alto. Uma outra interpretação mais otimista que a gente pode fazer é que é necessário que a justiça paire no alto, é necessário que a justiça se afaste das pessoas para que possa julgar com imparcialidade as demandas jurídicas, os problemas concretos. Mas vamos lá, como é que o artista faz a interpretação, como é que ele vai dar esse acesso à justiça? Lembre-se que isso, no fundo, é uma caixa de correios. Então, o acesso à justiça, as demandas jurídicas, são feitas através desse vão, onde a população poderia colocar as suas demandas nessa caixa de correio para as suas demandas jurídicas serem analisadas.
E aí vem mais um pendor crítico desse arquiteto. Como é que esse arquiteto ele interpreta essas demandas jurídicas? As demandas jurídicas são como? São rápidas? São lentas? Na minha interpretação, as demandas jurídicas são lentas, porque olha como ele representa a demanda jurídica. Ele representa através de uma tartaruga, que, como todos sabem, é um bicho, é um animal naturalmente lento. Então, para esse artista, as demandas jurídicas são lentas, são naturalmente lentas. Só que a crítica que ele faz maior não é uma demanda jurídica ser naturalmente lenta, são os obstáculos que essa demanda jurídica tem que percorrer para chegar no ideal de justiça, para ser resolvida pelos juízes. E que obstáculos são esses? Nós sabemos, a burocracia estatal, que é feita pelos prazos judiciais, é feita pela inúmera quantidade de recursos e é feita de acordo com a boa vontade ou má vontade dos funcionários públicos. E com um tom crítico, como é que esse artista representa a burocracia estatal? Ele representa através dessas folhas, que a gente sabe que são folhas de era. Qual é o tom crítico que esse artista vai dar a essa burocracia quando ele representa com folhas de era? Nós sabemos que as folhas de era são plantas, são trepadeiras. O que são plantas trepadeiras? São aquelas que dependem de algo fixo para poder sobreviver, para poder crescer. Depende de um muro e depende de um objeto fixo ou de uma outra planta. A crítica que esse artista faz é que a burocracia só vive de acordo com a demanda jurídica. A burocracia é algo que se apoia no meio social, é algo que se apoia nas demandas sociais. E que se a gente cortasse todas as demandas sociais, se as demandas sociais fossem melhor resolvidas, não teríamos tanta burocracia. Então veja num quadro geral como a demanda jurídica, que é naturalmente lenta, ela se torna mais lenta ainda porque ela tem que vencer toda essa planta trepadeira, essa burocracia parasitária e trepadeira que nós temos no meio estatal. Veja que não há outra forma da tartaruga, enquanto demanda jurídica, chegar na justiça que paira no alto. A tartaruga, enquanto demanda jurídica, tem que percorrer todas essas plantas trepadeiras, porque esse é o único caminho que nos fazem chegar na justiça, chegar com que os nossos casos sejam julgados pelo juiz. Então, como eu disse para vocês, o problema da morosidade da justiça é um problema muito comum e é um problema universal, não é um problema exclusivo do Brasil. E virou um tema artístico aqui em Barcelona, que é uma das cidades que mais se preocupa com arte, é uma cidade que respira arte. Mas enfim, você, jovem jurista, pode vir aqui para Barcelona e fazer uma interpretação completamente diferente da minha. Eu queria mostrar, digamos, a arte da morosidade da justiça. E esse é a obra artística, essa é a obra artística, pelo menos que eu conheço, que mais representa essa morosidade da justiça e representa com uma elegância extraordinária. Então, se você vier para Barcelona, não deixe de visitar o bairro Gótico e, principalmente, não deixe de visitar a Casa de la Ardiaca, que é a sede do antigo Colégio de Abogados Espanhol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, usando a arte para explicar um problema jurídico. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou curtir o resto de Barcelona e você fica por aí. Tchau!